As deficiências auditivas podem variar de grau, atingir somente um ou os dois ouvidos. Pode ser leve quando a pessoa deixa de ouvir os sons mais fracos, ou a perda auditiva pode ser mais profunda e causar a surdez. O ruído, além de acarretar uma perda auditiva, que pode ser desde uma perda auditiva leve e temporária, ou seja, que a pessoa recupera depois, até uma perda profunda e irreversível. Isso vai depender muito do tempo de exposição e do nível que essa pessoa é exposta. A deficiência auditiva no adulto, no idoso, ela pode trazer consequências na integração social, né, na convivência com a família. Dependendo do tipo e do grau dessa perda, pode ser melhor ou pior. A poluição sonora tem impacto cada vez maior na vida das pessoas. Por mais contraditório que possa parecer, essa forma de poluição muitas vezes é silenciosa, passa despercebida, até que os efeitos da exposição aos ruídos tenha comprometido nossa capacidade auditiva. São as buzinas, são os motores mal calibrados, escapamentos furados, né? E principalmente aqui em São Paulo é a movimentação. São muitos veículos na avenida, então isso vai causando, vai aumentando, né, de maneira desproporcional o ruído, a poluição de ruído ambiental. A vida cotidiana, especialmente nas grandes cidades, tem sido determinante para aumentar o risco de problemas auditivos. Em nosso dia a dia, existem muitas situações que nos deixam expostos aos ruídos excessivos. Ruas movimentadas, obras, bares e discotecas, jogo de futebol. Isso sem falar dos que resolvem por conta própria andar com fones enterrados nos ouvidos, ouvindo música em volumes bastante altos. Conscientizar a população, principalmente os jovens, do uso correto dos aparelhos de som, seja ele MP3 players, telefones celulares, iPods, para evitar que essa população, na verdade toda uma geração, venha a ter problemas auditivos no futuro. Essas pessoas podem vir a apresentar zumbidos, problemas para dormir, problemas de irritabilidade e também, se o uso for prolongado, digo anos, pode vir a acarretar uma perda de audição irreversível. Quer dizer, você entrega um MP3 ou um celular que já tem MP3 junto, quer dizer, música junta, e você sabe que essas crianças nunca acabam escutando no nível ideal de audição. Se você tem um som muito alto, muito agressivo, você vai lesar alguma célula e essa lesão é irreversível, não tem volta. Ninguém está proibido de ouvir música, mas até os 70 decibéis de intensidade, aí não teria problema. Algumas ações têm sido desenvolvidas para tentar combater a poluição sonora. O Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura de São Paulo é uma delas. Criado em outubro de 94, tem como finalidade proibir a emissão excessiva de ruídos em qualquer atividade comercial exercida em ambientes fechados. SIL vai com um aparelho que vai detectar os decibéis produzidos nesse imóvel. Se for acima do permitido pela legislação, o proprietário é notificado e é orientado a fazer um isolamento acústico e diminuir, eventualmente, a altura do som e resolver o problema da incomodidade. Isso não resolvido, ele é multado e, se não resolver, o imóvel é lacrado e fechado. Você tem áreas mais problemáticas do que outras. Então, aonde se concentra a atuação do PSIL? Aonde nós recebemos o maior número de reclamação? Pinheiros, Vila Mariana, Moca, Itaim, quer dizer, que são essas regiões que têm uma maior concentração de bares e estabelecimentos comerciais noturnos. O número não pode ultrapassar a faixa que varia de 45 a 60 decibéis no período que abrange das 10 da noite às 10 da manhã. Os estabelecimentos autuados, bares em geral com som ambiente, costumam apresentar 90 decibéis em média. Para se ter uma ideia, 50 decibéis é a intensidade de uma conversa entre duas pessoas e 75 decibéis é o barulho do ar-condicionado, mas a medição é feita a 2 metros de distância e o barulho deve ser ininterrupto. Se nós tivéssemos um outro tipo de consciência, não precisaria lei, né, para não ter a incomodidade sonora. Isso transforma São Paulo uma cidade com melhores condições de vida para as pessoas que moram no entorno desses estabelecimentos comerciais. Há profissões que apresentam um grande risco de desenvolver problemas auditivos. Trabalhadores da construção civil, fiscais de trânsito, garçons, etc. O uso do protetor auricular é fundamental para não causar prejuízos à audição. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele afirma que um trabalhador, numa jornada de 8 horas diárias, pode ser submetido a uma intensidade de até 85 decibéis.
qualquer ruído acima disso força o funcionário a utilizar aqueles equipamentos de proteção individuais, seja do tipo plug ou do tipo concha, e realizar exames audiométricos periodicamente, no mínimo uma vez por ano. Mas nem sempre os fones têm a função de proteger a audição. Para o DJ Diplik, acostumado a varar noites para preparar os sons das baladas, o fone é o vilão da sua saúde auditiva. E na produção musical, eu consigo ter o controle do volume e geralmente eu trabalho ouvindo baixo. Mas na balada não tem jeito, assim, na balada à noite o som é bem forte mesmo, sendo aquela frequência aguda, médio pro agudo, assim, muito alto, cansa o ouvido assim muito rápido. Na noite eu tô ouvindo uma coisa diferente. Eu tô ouvindo uma música que tá tocando na caixa de som e tô preparando a próxima. Essa próxima tá no meu fone de ouvido. Então é uma outra informação que eu tenho no ouvido. Se eu for analisar o volume que eu ouvia há alguns anos atrás porque eu ouço hoje, eu acho que hoje em dia eu tô ouvindo mais alto. No fim de uma festa ou no fim de uma mixagem de um CD, por exemplo, que você ouviu por muito tempo, um som um volume mais alto, eu sinto um cansaço, assim, um zumbido às vezes. O que ele pode perceber é quando começa a ter zumbido esporadicamente, então já é um alarme que alguma coisa está acontecendo com esse ouvido desse indivíduo. Deveria ir mais no médico, né, no otorrinolaringologista. Eu tenho consulta marcada, inclusive. Para manter a saúde auditiva em dia, algumas medidas são importantes. Se você ouve música com fones de ouvido ou mesmo em caixas acústicas, não ultrapasse a metade do controle de volume. Evite circular em avenidas muito movimentadas com grande intensidade de ruídos. A higienização do ouvido é muito importante. Apenas lave e enxugue com uma toalha. Esqueça qualquer tipo de bastão ou objeto para remover a cera do ouvido. Você pode ferir inclusive o tímpano. Conscientizar da importância da saúde auditiva, tá, para o desenvolvimento social, pessoal e até profissional da sociedade como um todo. Participe do Edição Saúde, faça comentários sobre as nossas reportagens, dê sugestões sobre bem-estar e qualidade de vida. É só acessar o site da Mix TV. Até o próximo programa. Tchau!